Fala, gente, buenos dias. Ixi, será que essa britadeira vai deixar a gente aqui? Vamos ver. E aí, gente? Como é que vocês estão aí? Érica Buccini, Cibele, Nath, Robertinha, Érica Buccini, Ana, Cis, Ana Márcia, Lília, bom dia. Sejam todas muito bem-vindas. Tati Novaes, bora Tati. Ah, agora eu sei qual é o seu Instagram, Tati Novaes Viana, show. Luana, Deus abençoe a vida de vocês, você e sua casa nesse sábado, tá? Tem uma palavra aqui que eu quero compartilhar com vocês e que a gente possa crescer junto aí na fé, colado na videira. Uma fé que se aprende, uma fé que nos leva para esse relacionamento com Jesus, essa intimidade com Cristo, que quer chamar, na verdade Ele chama nós de amigos, só que agora eu avalio. Será que eu estou sendo amigo de Cristo? Será que eu estou permitindo que Ele seja o meu amigo? Porque o fato é, Ele nos chama de amigo, irmão, é dessa forma que Ele nos chama, de filho, de filha. Então, sejam todos muito bem-vindos, dispara o dedinho no coração. A gente começou aqui às 10h10, porque a gente está trabalhando, e tem treinamento hoje, mas tá tudo certo. Então, eu já vou começar na palavra aqui com vocês, que eu não quero ocupar o tempo de vocês. I worship you. Abra sua Bíblia, por favor. Nossa, tá um cheiro de frango assado aqui, velho. Que gostoso. Alguém tá fazendo aqueles frango assado de padaria, sabe? Você passa assim, você vê aquele bicho lá. Farofa. Bom demais. Ô Bruno, você só fala de comida que engorda aí. Você não me ajuda assim, né, Cis? Erilândia, Danizinha, Dani Nakamura, bora Naka, bora. Gente, abra sua Bíblia, por favor. Se alguém puder escrever aí, eu agradeço. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Se alguém puder escrever, sejam todos muito bem-vindos. Vamos orar aqui junto. Alguém só escreve pra mim, por favor. Dispara o dedinho no coração para essa palavra chegar mais longe. Tá? Vamos junto aí. E se puder usar o aviãozinho, eu vou usar aqui também, ó. Se você puder usar o aviãozinho. Eu vou usar aqui também. Pronto. 11 pessoas. 2 Coríntios, capítulo 5. Beleza. Obrigado, gente. E aí, como é que vocês estão, gente? Tudo bem aí? Como é que tá as coisas? Caminhando. Gente, vou compartilhar o que aconteceu agora no G2. Mas antes de compartilhar, vamos orar, tá bom? Deus abençoe você e sua vida. O Pai te chamou. Então, Pai, até aqui o Senhor nos trouxe, Jesus. Esse ambiente é seu. De verdade, Jesus, o meu único pedido é que você se revele para nós. Eu quero mais revelação de quem você é, Jesus. De que seu Espírito que habita aqui possa abrir nossos olhos, abrir nossos ouvidos, colocar consciência onde não tem consciência. Jesus, é dessa forma que você transforma, você ensina isso. Então é dessa forma que nós queremos aprender. Nós queremos sair daqui renovados, Jesus. Eu coloco nas suas mãos cada família que está aqui. Cada mulher, cada homem, cada família que está por trás dessa pessoa. Que todos nós juntos, em família, família JC, que
Que a gente possa sair daqui hoje, neste sábado, no meio do caos que está o mundo, que nós possamos sair daqui mais conscientes, renovados, alma quieta, não para que apenas eu se beneficie com isso, não apenas para que você se beneficie por isso, mas para que através dessa bênção que você receber aqui, através desse benefício que você receber aqui, que você possa emanar isso para todos que estão perto de você, para todos que estão ao seu lado, apenas querendo talvez desabafar algo que está entalado, e você pode ser voz, pode ser ouvido, desculpa. Pai, essa é a geração que o Senhor está levantando. Por mais que ainda nós olhamos apenas para as mortes, mas nós queremos cada vez mais olhar para a vida, para a cor, para a luz. Eis-me aqui, Paizinho. Amém. 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 Sejam todos muito bem-vindos. Estão escutando bem aqui, né? 2 Coríntios, uma carta escrita por Paulo. Bom dia a todos que eu não dei bom dia. Diz assim a palavra: a saber, já começa aí, a saber, que Deus estava com Cristo, estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação. Lê de novo isso aqui comigo, pelo amor de Deus. Que Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação. Duas palavras muito fortes que me chamam a atenção aqui é o reconciliamento e o pecado. Então, Paulo escreve isso daqui. Paulo, que era um improvável, o apóstolo Paulo, que era um perseguidor da fé, era um homem que muitos, com certeza, os discípulos de Jesus olhavam para Paulo e tinham medo, ou ouviam falar de Paulo e julgavam Paulo, que na verdade ele chamava Saulo. Ele era um perseguidor, ele mandava prender, torturar. E teve um dia que Deus tinha um plano na vida de Saulo, que no momento que ele está indo para a estrada de Damasco, ele está com uma carta para mandar prender mais gente, para torturar mais gente, raivoso. E aí ele cai do cavalo. E eu escutei ontem pessoas que querem se aproximar de Deus apenas que quando cair do cavalo. E se for necessário, Deus vai fazer cair. Saulo ficou cego durante 3 dias para depois ser transformado por Deus. O nome dele passou a ser Paulo. E ele foi tão transformado por Deus que ele foi o cara que mais escreveu cartas na Bíblia, no Novo Testamento. E aqui eu queria muito que você pegasse seu papel e sua caneta, porque tem uma chave muito importante aqui. Deus está falando: eu não levo em conta os pecados. Quem leva em conta somos nós, seres humanos. Deus está falando assim: olha, a primeira coisa, vocês precisam saber, já começa aqui, a saber. A primeira coisa, a saber. Na época que Cristo estava vivo, Deus estava em Cristo, em Jesus, em NASA, no NASA. Deus estava lá, reconciliando consigo o mundo. Então, enquanto Jesus estava no mundo, esse verbo ficou no gerúndio, reconciliando, o verbo reconciliar. Então, enquanto Jesus esteve no mundo, principalmente, obviamente, dos 30 aos 33, em 3 anos, ele estava reconciliando o mundo, com Deus, com o Pai, nos apresentando o Pai. E para que isso fosse... E por que isso? Porque o homem estava distante de Deus. E Deus decidiu amar o mundo de tal maneira, como diz o versículo talvez mais lindo da Bíblia, né? A palavra mais linda.
Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu Filho, o Cristo, Jesus, para que todo que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. E aquele que não acredita já está condenado. A Bíblia diz isso. E não é condenado por Deus. Eu mesmo me condeno. Porque quem leva em consideração o pecado sou eu. É você, talvez. E aqui eu quero aprofundar com você. O Espírito Santo falou comigo assim: Bruno, presta atenção aqui, ó. Primeira coisa, reconciliar. Antes da gente amadurecer aqui o pecado, mas quando você pega aqui, ó, no dicionário, reconciliação significa ato ou efeito de reconciliar. Reconciliar, significado, é só você olhar no dicionário. Estabelecer paz entre. Quem trabalha com reconciliação financeira vai pegar isso mais rápido, mas reconciliação financeira é quando você vê lá, nada tá batendo, você tem um monte de extrato para lá e para cá e nada bate, nada, os relatórios tudo do avesso. E reconciliação financeira, deixa eu botar ordem na casa. Deus quer botar ordem no amor. Deixa eu voltar e mostrar de forma expressa para os meus filhos o quanto eu amo eles. Deixa eu mostrar que eu sou pai. E reconciliar é isso, estabelecer paz entre as pazes, harmonizar, conciliar, ou seja, ponte e não muro. Enquanto eu estava meditando nessa palavra, aqui no G2, eu encontrei um médico aqui do meu prédio. Um ano depois, eu conversei com esse cara 1 ano atrás. A Bruna estava na formação, nós não tínhamos ainda entrado em lockdown aqui no Brasil. Foi no início da pandemia. Um pouquinho de dias antes de começar a pandemia aqui no Brasil. Já estava tendo no mundo e tal. E esse médico, ele falou tudo o que ia acontecer. E aconteceu mesmo. Tudo que ele falou aconteceu. As mortes, a propagação do vírus, tudo que ele falou aconteceu nesse 1 ano. E há 1 ano depois, eu encontrei com ele agora no G2. E ele acabou de chegar de um plantão de 12 horas. Ele não dá muito plantão, ele trabalha mais na parte administrativa, mas por conta da crise ele está indo para a linha de frente. E ele é da administrativa, da área da diretoria mesmo, sabe? Mas ele está indo lá, pelo menos um plantão por dia ele faz de 12 horas. De 12. E ele chegou pilhado, gente. Ele chegou contando, ele não parava de falar. E naquele momento eu falei assim: Jesus, eu preciso voltar para a sua presença. Mas aí o Espírito Santo falou: não, seja ouvido aqui. Entregue o que você tem aí dentro, que eu mesmo coloquei. Gente, não tem como. O caminho que nós estamos seguindo no mundo, aqui no Brasil, vamos pegar aqui do Brasil, Deus está chamando neste momento a reconciliação. Porque sem a reconciliação, tá como esse médico está. E como vários outros médicos familiares estão imersos na dor. Por razões óbvias. Por razões físicas. Notório. Então chegou o momento de talvez você entender algo novo de Deus hoje. Porque se não for isso, não tem sentido a vida. Então Deus, o apóstolo Paulo está falando aqui pra gente que, olha, o ministério da reconciliação, né, que chama o título dessa mensagem, né? O serviço da reconciliação. Deus fez o serviço da reconciliação em Cristo Jesus, não levando em conta os pecados. O problema é que quando a gente... primeiro que a gente não entende o que é pecado. E eu vou relembrar para vocês, quem já ouviu isso algumas vezes, talvez alguém tá aqui e nunca ouviu, então só um pouco de paciência. Mas pecado não é pode isso ou não pode aquilo. Pecado é um caminho, é uma estrada que eu defino, diferente da estrada que o Criador define. A estrada definida pelo Criador já está aqui, já está pronta. O manual de vida. Por quê? Porque essa é a palavra que traz vida. Nós cremos nisso. Agora eu só creio porque eu conheci e validei. Talvez você ainda não acredita que aqui é a palavra de Deus porque você não conhece e também não validou. Como uma pessoa em sã consciência vai acreditar de que isso é a palavra de Deus, sendo que ela não conhece e não experimentou? Então foi o que
eu tenho agora um canal aberto com esse médico. Foram 2 conversas. Eu tive uma conversa com ele há 1 ano atrás, exatamente, um pouquinho de 1 ano atrás. Antes da pandemia, 5 dias antes de entrar em lockdown, eu tive a conversa com ele. E eu vou dizer, eu não botei uma fé em tudo que ele disse. Bem pragmático, inteligentíssimo. Vai acontecer isso. Eu falei, mano, acho que não. Silas estava junto. E aconteceu. Agora eu tenho um canal lá. E pedindo a Deus para que nós possamos chegar com uma palavra de vida. Porque ele está imerso na morte. Ele vê morte na frente dele o tempo todo. Morte o tempo todo no WhatsApp, amigos ligando, call acontecendo, hospitais em caos, colapso. A maioria a real situação não aparece na imprensa. A real situação não acontece. Não aparece. Então não sei quem perde tempo com isso, né? Mas tudo bem. Então, Deus está falando para mim e para você. Eu não levo em conta os seus pecados. Eu não levo em conta que você está nesse caminho, porque eu já sei que você está nesse caminho. E muitas pessoas, talvez muitas que estão aqui, pode ser que esteja com essa sensação hoje, com esse julgamento hoje, ou vai entrar daqui uns dias, e você vai receber agora uma semente que vai brotar e você vai se beneficiar disso. Todas as vezes que você se julgar de que você, puta, eu pequei, nossa, de novo, eu não mereço orar. Quantas vezes eu já não vi isso? Eu não mereço orar. Eu não mereço ler a Bíblia porque eu acabei de me prostituir. Eu já fiz isso várias vezes. Acabei de ficar horas na pornografia e eu não tem sentido eu vir aqui para a presença. Sabe o que é isso? Eu não conheço ainda a palavra que diz: filho, filha, eu não levo em conta isso. Eu quero te abraçar. Eu quero que você chegue até mim todo sujo, porque sou eu que vou te limpar. O problema é que o pecado, né, faz com que a gente se julgue, faz com que a gente permita que outros nos julgam. Quem julga o outro do pecado são os mais pecadores. Só que não existe pecado, pecadinho, pecadão. Na Bíblia fala, não tem problema. É problema, irmão. Problema é problema. Não deixe que ninguém te julgue, que ninguém ataque pedra em você, como tentaram fazer com aquela mulher pega em adultério. Não deixa. A pessoa não sabe o que ela está fazendo. Às vezes você tem um familiar que olha para você e fala: ué, mas você não está aí no devocional, você não está aí lendo a Bíblia, não é você que tem fé. Ei, deixa, bate e volta. Não é isso que te define. Agora também não deixe que os seus pensamentos, e aqui é o problema, o maior problema, não deixe que os seus pensamentos, faça com que você subentende ou faça com que você conclua de que você não tem o direito de se aproximar de Deus. Porque Jesus, ele conta a parábola do filho perdido, que pede toda a herança para o pai. É exatamente o que aconteceu lá em Adão. Me dá minha herança, me dá minha parte, pai. Eu quero sair para o mundo. E o pai dá. O pai nos deu a vida. E a gente está no mundo. Vocês lembram da parábola do filho perdido? Quem não conhece, rapidamente. A parábola do filho perdido. Pediu herança, o pai deu. Mesmo antes de morrer. Tá aqui, filho. E o filho vai, aproveita, desfruta, se beneficia. E chega um momento que ele perde tudo. E ele decide voltar. Porque ele já estava comendo com os porcos. E quando ele decide voltar para a casa do pai, talvez seja você hoje tentando aos trancos e barrancos voltar a ter um relacionamento com Deus, ou querer ter um relacionamento com Deus. Ontem eu escutei: cara, Bruno, isso não é para mim. Eu até acho bonito, eu até acho legal, eu acho que isso me ajudaria muito a fé, me ajudaria muito como ser humano, mas não é para mim. É porque a pessoa ainda se julga, ou por não se achar merecedor de ir para a casa do Pai Nosso, ou por querer você, na força do seu braço, definir como é que você vai. E às vezes é necessário perder tudo para a pessoa vir. Infelizmente. Ou felizmente, importante ela vir. Porque Deus restaura tudo.
E quando Jesus conta essa parábola, o Pai Nosso, gente, a oração que não vai ser mais decorada. Que é isso? Decorado o quê, velho? Nós queremos ver as palavras e viver essas palavras. O pai está na frente da casa, esperando o filho voltar. O filho, como a Bíblia diz, Jesus falando, gastou tudo com prostituta, com bebida, com tudo. E o pai não leva em consideração isso, está aqui. E isso aqui, Paulo dizendo pós-Cristo. Deus falando conosco. Olha, eu já reconciliei. Esse gerúndio, reconciliando o mundo. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo. Já não é mais gerúndio, já está reconciliado. Presta atenção, anota aí. O mundo já está reconciliado com Deus. Desde que eu me beneficie disso. Desde que eu me lance para isso. Enquanto eu não me lançar para isso, eu estou realmente não reconciliado com Deus. Deus já falou, eu já fiz. Eu já tenho um caminho aqui preparado para vocês. Eu já tenho aqui a solução pronta. É só você pegar a solução. E quando o filho decide ir para esse caminho que já está reconciliado, é como uma estrada já recapeada, né? Que fala, é como tipo assim, olha gente, a estrada já está pronta. Não existia estrada. Na verdade não vamos botar nem estrada, é ponte. Imagina que nós aqui de um lado no morro e do outro lado outro morro, vai, e tem um abismo no meio. É exatamente isso, um abismo, visualiza. Eu tô aqui, neste lado de cá existe um abismo. E do outro lado quem tá? Deus, Jesus. E Jesus ele veio e fez a ponte. Ele reconciliou. Olha gente, agora o religare está pronto. E o homem até tenta de algumas maneiras. Religião significa religare. A palavra religião significa religare. Só que às vezes a gente faz essa ponte, tem consciência dessa ponte, mas a gente insiste ainda em ficar desse lado aqui da ponte. Eu fiquei assim por 2 anos. Por 2 anos sabendo que existe a ponte. Mas eu ainda não quis andar na ponte. Por quê? Muitas vezes culpa, vergonha, porque eu estou fazendo cagada aqui e eu me julgo. Eu mesmo sinto culpa, eu mesmo trago a culpa para mim, eu mesmo trago a vergonha para mim e não me sinto merecedor de entrar nessa estrada tão bonita. Mesmo sabendo que do outro lado existe um Deus que eu ainda não conheço, mas se Ele é Deus, é top. Eu decido ainda continuar aqui. O que faz você ficar desse lado daqui ainda? Existem vários cenários. A gente podia ficar 2 horas aqui só avaliando cenários. Eu gosto de padrão, vim da área da matemática, eu gosto de padrão. Mas Deus ele é fora do padrão. Mas existe um padrão nosso ser humano de vários cenários de problema que se tornam padrões em famílias, padrões entre grupo de pessoas. Um dos padrões é: isso não é pra mim, eu não consigo. Já tentei. Esse é o problema, você já tentou. E não é sobre você. Não é sobre mim. É sobre ele já fez. Não é nem que ele já tentou. Ele já fez a ponte. Você só precisa entrar na ponte e caminhar. Enquanto você está na ponte, o Espírito de Deus, Deus também está na ponte. O Deus está na ponte. E do outro lado é a Nova Jerusalém, irmão. É a nossa linha de chegada aqui, nós aqui do Devocional, lado a lado, em nome de Jesus. E não escute em nome de Jesus e o crente, o católico, o religioso. Não pensa nisso não, pelo amor de Deus, né? Não é possível que ainda tem gente assim. Não é possível. Não é possível. Dá um abraço. Ó, entra na ponte, nós aqui, lado a lado, família, caminhando. Se um parar, o outro vai falar: levanta, vem cá. Tem uma promessa pra gente lá do outro lado. Lá não vai ter mais choro, não vai ter mais pranto. Esse médico que conversou comigo aqui, gente, meia hora. Só ele falava. Enquanto ele falava, eu só lançava a palavra de oração aqui, ó. Bruno, mas por que você não falou alguma coisa? Porque não, o cara acabou de chegar do plantão, estressado, pilhado, revoltado com o sistema, revoltado com as decisões, e ele precisava falar. E eu sei que ele é separado, ele não tem ninguém lá na casa dele, com o que ele vai falar? Então nesse momento é o momento de escutar. Agora eu estou pedindo a Deus para que o próximo momento que ele esteja disponível para ouvir, e que Deus possa usar a minha boca para lançar vida naquele coração, para renovar a mente dele, porque o ambiente que ele vive é estressante. Ninguém está cuidando dos médicos. Quem é que está cuidando dos médicos?
Perguntei pra ele, quem é que tá cuidando dos médicos? Desse jeito eu pergunto. Desse jeito mesmo. E quem é que tá cuidando dos médicos? Aí ele olhou pra mim assim, ninguém. Na hora ali, eita, já você vai conhecer um homem que vai cuidar de você. É claro que nós inclusive já fizemos proposta, a gente já falou com alguns médicos para cuidar emocionalmente dos médicos. Os médicos precisam de ajuda, viu, gente? Então, quanto as pessoas que estão doentes, não só por Covid, qualquer outras coisas. Os médicos precisam de ajuda. Tem médico aqui talvez nessa sala. Cris Curi tá aí, tem pessoas da área da saúde aqui. Precisa de um suporte emocional. Mas existe um, que é o médico dos médicos, que coloca a vida aonde não tem. Que pode chegar, não tem balão de oxigênio, não tem como, não tem bico de oxigênio, não tem não sei o que, não tem não sei o que lá, já era. Meio-dia não passa, até meio-dia vai morrer. Ele mesmo trouxe um caso e falou assim, olha, tem um caso lá que meio-dia vai morrer, não passa de meio-dia. Mas se a pessoa decidir usar a fé, eu creio, gente, eu creio no milagre, eu creio. Porque se eu não crer, eu vou crer em quê? Na morte? Eu vou crer o quê? Nesse caminho. Eu acredito onde eu fico, né? Que é esse lado aqui do outro lado do abismo, né? Nesse mundo aqui. Tem o abismo e a ponte. O evangelho, que é essa boa notícia, né? A propagação da boa notícia, me lança para um caminho que é contrário a este caminho. Contraponto. Toda vez que eu falo com o Naka, que eu penso no Naka na minha cabeça, eu, ele, todo mundo, contraponto. É cura. Resgate. Não importa. Não, mas você não está entendendo, Bruno. Olha aqui o que os exames estão dizendo. Eu não estou nem aí para os exames. Eu não posso entrar nós não podemos entrar na energia disso. A ciência já mostra isso. É ou não é? Se a gente pegar só nível de pensamento, os pensamentos têm poder, assim como palavra. Então onde você coloca os seus pensamentos? Desse lado do abismo ou do outro lado? O problema é que a gente não está ainda do outro lado, mas nós podemos entrar na ponte. Imagina uma ponte grandona, irmão, que cabe todo mundo, velho. Entra na ponte e nós já conseguimos viver, experimentar algumas coisas de que tem lá do outro lado, a Nova Jerusalém. Só que me parece que enquanto a gente está nessa ponte, não significa que a gente vai deixar quem ficou para trás. Significa que parece que em algum momento a gente consegue ter alguma estratégia divina de vir e resgatar mais gente. E trazer para a ponte. Já assistiu o filme, assiste esse final de semana, aproveitando que hoje é sábado, Até o Último Homem. Ah, mano. Quem não assistiu esse filme, pelo amor de Deus, você tem que assistir. Ai, Bruno, não fala tem que não. Os caras que se fala tem que parece que você tá em ponto. Que ponto nada, moço. Tô falando isso com todo amor e meu carinho. Tem que assistir esse filme. Essa é a geração que vai se comportar como esse cara. Até o Último Homem. Assiste, não vou nem dar spoiler. Quem já assistiu, não dá spoiler não. Então, gente, presta atenção. Tenha consciência disso. Deus não leva em conta os pecados mais. Já não leva mais em conta. Quem leva em conta somos nós. Julgando ou se auto-julgando, criticando ou se auto-criticando. As duas coisas faz com que a gente continue aqui do outro lado e não deguste nada do que tem lá do outro lado. Vocês estão entendendo ou não? Estão entendendo, gente? Cara, tá muito claro isso, né? Deus não leva em conta os pecados do ser humano. Aí muitos talvez possam pensar aí, ou talvez passou na sua cabeça. Ah, então significa que, Bruno, mas isso aí é uma liberdade que vai fazer com que as pessoas saiam pecando para tudo qualquer lado. Não entendeu nada ainda do evangelho. A pessoa vai fazer independente. Se há um desejo de fazer, ela vai fazer. Você viu o que aconteceu com... Na verdade, até esse próprio médico falou quantas pessoas estão chegando nos hospitais bêbadas, alcoolizadas, mesmo na crise, né, que nós estamos, pessoas chegando com overdose, pronta para entrar em overdose. Eu não sei falar os termos médicos, mas usou muita droga, bebeu demais, está pronto de morrer, entendeu? Porque estão em festas clandestinas, porque estão em bares fechados. Em frente a esse hospital dele tem 2 bares e eles entram todo mundo lá, fica um monte de gente lá dentro, fecha as portas, e eu não estou julgando eles não sabem o que eles fazem. Mas precisa ter alguma providência nisso, né? Superior. E aí tem putaria, mulheres, bebida,
muita cocaína, né? É a vida real, gente. Tudo escondido nos buracos, você nem imagina. Você não viu o que aconteceu com o Gabigol, né? Cassino, um monte de coisa. Muitos estão ali inconscientes, não sabem o que está fazendo. Mas muitos estão ali por achar que existe apenas esse caminho, por talvez conseguir prazer na vida apenas ali. Talvez não, certamente. Por achar que apenas ali ele vai ter um refúgio, né? Por isso que tem droga. Droga é um refúgio para nós seres humanos. Sexo é um refúgio. Sexo em excesso, prostituição, vício sexual, qualquer vício é um refúgio. Só que toda vez que faz e usa, fica culpado depois, se arrepende. Só que não consegue ver a ponte. Olha o quê? Olha para o abismo. Então, entre o abismo e continuar, eu vou continuar. Cara, é dessa forma, velho, que é o evangelho. O mundo do lado de cá, o abismo, a ponte e o outro lado. E todos que estão nessa sala estão sendo chamados para olhar para a ponte e andar nesta ponte. E melhor, ser ponte para que outras pessoas possam enxergar que existe a ponte. Então eu não julgo esses caras, porque muitos deles não sabem que existe a ponte. E muitos corações, Jesus mostrou isso cuidando de prostituta, de alcoólatra, de político da época, pessoas que roubavam. Porque Jesus conhecia o coração. E ele chegou ao ponto, Jesus, de falar que as prostitutas e os publicanos, que eram os cobradores de impostos, entrariam primeiro no reino de Deus. Você acredita nisso ou não? Jesus disse isso. Publicanos e prostitutas, no momento que vocês estão aqui, estão entrando primeiro no reino do que vocês. Porque são pessoas que sabe que está fazendo coisa errada, sabe que está nesse pecado, sabe que está nesse mundo sujo, que está pesando, que está acabando com a minha vida, mas sabe que tem um abismo, mas também sabe que existe uma ponte e tem um desejo no coração de ir para a ponte, mas ainda a pessoa não consegue ir para a ponte. Por isso que tem Jesus, por isso que foi necessário Cristo. Vem, filho, eu coloco você na ponte, você quer ou não quer? Eu vou fazer os seus olhos não enxergar mais a desgraça do mundo em nenhum abismo. Porque eu não coloco para você enxergar a morte. Eu coloco para você enxergar a ponte, que é onde tem vida. E eu vou te encher tanto de vida. Porque Jesus fala, eu entrego vida abundante. Eu vou te dar tanta vida abundante que isso vai encher como um copo e isso vai transbordar na sua família. Outras famílias estão se degustando. Meu pai, por exemplo, nem vou falar um negócio pro pessoal, não precisa falar isso. Outra coisa. Beleza? Então, olha só, agora para a última parte. Mandaram o check de Gabi, Cris Cury, os hipócritas. Mas eles não sabem o que eles fazem. Deus tem transformado o meu coração. Eu falava muito aqui nos devocionais, inclusive no início principalmente, de hipocrisia e tal. Falo até hoje. Mas Deus tem transformado o meu coração para, Bruno, ao invés de você falar que eles são hipócritas, por mais que Jesus falou, né? Hipócritas. Mas ele falou isso em 2 momentos. Pelo menos registrado na Bíblia, né? Eu prefiro ficar com aquilo que Jesus falou na cruz. Pai, eles não sabem o que eles fazem. E quando Jesus fala, Pai, eles não sabem o que fazem, ele não se coloca numa superioridade. Pelo contrário, Jesus viveu a vida toda dele esvaziado do status de Deus. Humilde de coração. Eu prefiro ficar com isso. Eu estou aprendendo isso. Não sei vocês do outro lado, mas Deus tem transformado o meu coração. Para que venha em mim, eles não sabem o que fazem, mas também venha, Deus, como eu posso ser útil aqui? Como eu posso ser útil para ser ponte? Gente, pega essa palavra e viva ela na casa de vocês. Por favor. Agora é um pedido meu de carne. O meu devocional hoje foi com esse médico que chegou do plantão. Deus já tinha dado a palavra. Eu meditei na palavra 10, 15 minutos, conversando ali com Jesus. Fazendo umas outras conversas com Jesus, fora dessa palavra em si. Mas mergulhando nessa palavra, e de repente chega esse médico. E aí ele confirma, né? Deus é top, velho. Só que ele confirmou depois, né? Porque agora tu entendeu, Bruno, por que eu te dei essa palavra? Porque esse médico, gente boníssima, filho de Deus, ele tá enxergando apenas
este mundo. Com toda razão. Nós aprendemos assim. Nós vivemos esse mundo. Mas uma geração está sendo levantada para que possa ver que existe outro mundo. E que existe um caminho, existe uma ponte. Não para se beneficiar apenas para mim, mas que outras pessoas possam enxergar aquilo que você está vivendo em Cristo Jesus. Ele é a ponte. E aí essas pessoas vão viver essa ponte. Então, por favor, o meu pedido na carne é, hoje, você tem uma agenda hoje, talvez uma agenda mais leve. Eu e Bruno, nós vamos trabalhar tal, mas às vezes você vai trabalhar também. Às vezes não. Você tem uma agenda mais leve, mas não importa. O que você vai viver hoje? O que você vai viver amanhã? Mas amanhã não, esquece amanhã. Hoje. O que você vai viver hoje? Se surgir uma situação de briga, de fofoca, de picuinha, de tico-tico no fubá, de sua carne até querer entrar, ei, isso é uma oportunidade de você ser ponte. Às vezes, como aconteceu com esse médico aqui, como ele precisava desabafar, o Espírito dá essa sensibilidade para nós. Eu não peguei nada daquilo que ele estava falando, porque tudo que ele estava falando eu já sei o que está acontecendo. Eu estava em oração pela vida dele. O problema é se eu do lado de cá, ouvindo tudo aquilo, entrar na energia dele. Aí nós dois sairemos cansados, mas ele já está cansado e eu não vou sair cansado. Eu tenho a semente, você que está aqui, você tem a semente. Então em pensamento, ore. Ore pela pessoa. E que ele possa descansar. Por mais que ele vai dormir só 2 da tarde, porque ele está pilhado. 2, 3 horas ele apaga. Por quê, gente? Tá aqui, ó. Como que isso vai acontecer? Tá aqui, ó. E nos confiando a palavra da reconciliação. Então, para fechar tudo isso, mundo, abismo, outro mundo, e nos confiando a palavra da reconciliação. Só uma coisa, vocês percebem que às vezes a gente tem um problema de espiritualizar muita coisa, né? De viver no mundo out. Não tem nada a ver de out, mano. É pé no chão, irmão. É perguntar todo dia para Jesus, onde eu posso ser a sua ponte? Porque eu não quero ser muro. Eu não quero me fechar em sistema fechado, né? Eu não quero me fechar em sistemas que tem... É como sistema de computador mesmo. Cria o sistema, pacotes de programa, tem um monte de coisa fechada. Você quer viver isso aí fechado, velho? A sua carne vai querer, hein? Cris Cury compartilhou esses dias aí. Minha carne até quer, mas eu tô sendo ponte. Nos intervalos aqui, no meio dessa confusão que nós estamos vivendo. Se nós não tivermos a esperança que existe esse outro mundo, que tem um Deus no controle de todas as coisas, que tem um Deus que ainda faz milagre, de que 1000 cairão à sua direita, 10.000 à sua esquerda, e você e sua casa não será atingida. Se nós não nos lançarmos para isso, você vai se lançar na morte, irmão. Não tem outro caminho. Agora, pega isso daqui, ó. Pega isso daqui. E nos confiando a palavra da reconciliação. Deus está falando agora. Ele sai do gerúndio. Aqui era gerúndio, porque Paulo estava falando enquanto Cristo estava vivo. Paulo está contando, está nesse contexto. No contexto de 2021, é assim, ó. Deus confia a palavra da reconciliação para os seres humanos. Porque é disso que ele está falando. Ele está falando de pecado, do mundo, né? Está falando de ser humano, está falando de reconciliação e está falando de confiança. Deus confia a palavra da reconciliação. Deus está falando para nós aqui agora, filhos, nesta sala do devocional. Eu confio na palavra que reconcilia. Eu confio. Já está confiado. Aí você vai falar, não, mas é o que está acontecendo na minha vida. Eu confio. Lembra sempre, Jesus, o Evangelho, vai contra todo ponto do mundo. Todo ponto de morte. Qual é o ponto? A pergunta é essa. Qual é o ponto? O ponto é o seguinte, Bruno. 10 pessoas morreram da minha casa. 10 pessoas morreram. Esse é o ponto. E qual que é o contraponto? Acolher quem ficou. Deus está no controle de todas as coisas. Eu sei que é ruim. Estou aqui para te dar o suporte. A gente tem uma perda muito grande na minha família de uma criança, minha prima. Que tem consequências até hoje. Um acidente de carro, 8 meses de idade. Nasceu em janeiro e morreu em agosto.
Terrível. Mas o contraponto é, está com o pai. Toda criança já está direto. O contraponto é, Deus me usa para ser ponte no coração do pai, da mãe, de toda a família. O contraponto é cura. O contraponto é restauração. O ponto é, Bruno, a minha família, o meu marido me trai e a minha família acabou. O contraponto é, ainda há esperança. Ele quer ajuda, você quer ajuda, os dois precisam de ajuda. A Bruna, quando saiu de casa, o ponto é, a Bruna saiu de casa, o ponto é separação. O ponto é desgraça nessa varanda. E o contraponto disso? Essa pergunta tem que vir sempre para você. Você falando com Jesus como se você estivesse falando consigo mesmo também. E qual é o contraponto? O contraponto é o seguinte: restauração no meu casamento. E não adianta falar que está cansado. Desculpa, gente. Eu não posso entrar na energia do cansaço. Sabe por quê? Porque você pode dizer isso. Não, Bruno, mas você não está entendendo. Eu até sei que o ponto é a destruição do meu problema. Eu confio, eu acredito em Deus, colo na videira, mas eu estou sem força. Se você ainda se apoie em falar que você está sem força, você ainda não experimentou em plenitude o que Jesus quer te dar em plenitude. Venha a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Eu vos aliviarei. Então, se você está cansado hoje, se você está cansada hoje, eu estou aqui para te dizer, com toda humildade e amor pela sua vida, que bom. Porque agora existe uma oportunidade de você viver essa palavra que Jesus está te dizendo. Venha a mim, você, mulher que está aí do outro lado, homem que está aí do outro lado, cansado, está sobrecarregado. Não é porque você é fraco, é porque você está carregando o mundo nas costas. Vem aqui, na minha presença, e você vai experimentar, você vai ver eu tirando isso. Você vai experimentar, você vai ver quem eu sou, o quanto você é importante para mim. O problema é que eu continuo desse lado do mundo, me apoiando na justificativa de que eu estou cansado. Existe uma ponte gritando os céus aqui, ó. Os anjos. E o Espírito Santo, vem filha, vem filho. Abre só uma brechinha nesse coração. Abre só uma brechinha nesse coração que nós vamos entrar. Mano, eu imagino como um esquema de guerra mesmo, irmão. Aliás, é uma guerra espiritual. Eu imagino isso me encanta, isso me motiva, isso me deixa doido isso me deixa muito, muito, muito feliz, velho. Porque o resultado é o mesmo. Vida eterna. Reconciliação. Nova Jerusalém. Não vai ter choro, não vai ter pranto. Deus vai habitar conosco, entre nós. Conosco. É algo que não tem como imaginar. Vai viver lá. Vocês entenderam, gente? Se você está cansado, como a Lu falou aqui, descanse em Deus e não desista. Se você está cansado, é entrar na presença de Jesus e falar: Jesus, anota aí esse versículo, muitos aí talvez não saibam, tá? Essa palavra que Jesus diz está lá em Mateus, acho que é 11, Mateus 11, versículo 28 a 30. Anota aí, Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. Anota ele aí, anota. Quando você estiver cansado e sobrecarregado, fala Leleco, Lelê, e Bia, o Bia tá aí também. O Bia, vocês lembram do devocional em Foz do Iguaçu? Que a gente fez um devocional lá nas Cataratas? Então, o Bia foi meu parceiro aí que cedeu uma bike aí. A gente foi de bicicleta até no meio das cataratas e fizemos um devocional lá. Ele participou lá também. Tava a Bruna, meu sobrinho, então foi muito top. Foi muito legal. Um beijo no coração de vocês, tá? De toda a família, da Ju, tá bom? Pra Débora. Então, quando você está cansado e sobrecarregado, é uma oportunidade de você viver essa palavra. Você tem que chegar e falar assim: olha só, eu não quero saber o que o Bruno está dizendo lá, eu não quero saber de nada, Jesus. Está aqui, ó, Mateus 11, versículo 28 a 30. Tu diz: vem a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Jesus, eu estou cansado e sobrecarregado, e eu preciso ser aliviado por você. Eu não te conheço, Jesus, eu não sei direito quem você é, eu nem sei se é possível mesmo, será que é? Mas eu não tenho mais escolha, eu preciso de uma ajuda. Aí Jesus vai falar assim, ele vai ver seu coração, ele vê nosso coração, é o único que vê. Você não consegue ver meu coração aqui,
do que realmente é a verdade aqui dentro do meu coração. Só Deus, só Jesus. Então fica de boa. Você pode viver uma experiência ali com Jesus. O problema é de que quando eu tenho até consciência dessa palavra, eu não vou fazer isso. Eu não me movo para. Sendo que a fé gera movimento, a fé não gera paralisação. Então você precisa mover para isso. Aí você pode falar assim, não, mas eu não tenho tempo para ir até o carro, Bruno, ou ir para um quarto e trocar ideia com Jesus. Então se você não tem tempo, então tá tudo bem. O que você está reclamando? O que você está querendo? Não tem. É ou não é? Agora aqueles que reconhecer que está cansado e sobrecarregado e que precisa de uma ajuda divina, aí o divino vai se apresentar para você. Jesus. Sem mais nada. Experiência de fé. Jesus, o meu pedido é que 100% das pessoas que estão aqui, reunidos em família, ou talvez muitas pessoas estão sozinhas escutando essa palavra. Uma palavra que não vem de mim, mas uma palavra que é sua. Uma palavra, como você diz, a palavra que reconcilia, a palavra que constrói ponte entre o ser humano e Deus. Se tem alguém aqui se fechado em muralha, chegou a hora de você viver e construir pontes. Como isso na prática? Ué, quem é que tá? O pau tá atorando aonde? Qual ponto? Se reconcilia lá. Cria reconciliação lá. Tá caído o seu relacionamento com quem? Com seu pai, com sua mãe, com seu tio, com sua tia, sei lá com quem? Com sócio, ex-sócio. Se vira. Oxi! Deus tem muito mais, isso é muito pequeno. O problema é que a gente está desse lado do mundo e quando a casa cai, que nem eu ficava aqui, ó, ficava nesse sofá. Eu faço questão ainda de manter ele aqui. Tá bom aí no sofá, 2 anos murmurando. O Lelê que tá aqui, ele já foi ouvido de várias vezes, não sei se ele se recorda disso, mas no mínimo umas 10 vezes foi dias que eu encontrei o Leandro e só reclamava. Só reforçava o problema. Só falava, só era prolixo. Era ali, naquele sofá. Por isso que isso me incomoda muito. E quando me incomoda ver você, ver alguém apenas se vitimizando, ou apenas reforçando o problema, não é julgando a pessoa. É porque eu imagino, e na verdade é mais real do que você imagina, o Lúcifer tá assim, ó. O Lúcifer batia palma me vendo aqui. Prostituído, viciado em pornografia, mentiroso, carregando um peso nas costas, uma caixa preta. Abuso escondido, não compartilhava com ninguém, não buscava ajuda, não reconhecia. E o Lúcifer aqui, ó, batendo palma pra mim e pra minha família. Eu não aceito isso. E você não pode aceitar isso. O que é isso? Então aonde você pisa, tem confusão? O Lúcifer tá assim, ó. Mano, você tem que imaginar como fosse uma reunião de trabalho. Eu vim do mundo corporativo, cara. Eu odiava entrar em reunião e já só ficar reforçando o problema. E se bobear, a gente entra na mesma energia. E no final da reunião, sai todo mundo cansado. E cadê a solução? Nenhuma. E o que vocês fizeriam uma hora? Nada, só reclamamos. E como vocês estão agora? Cansado. Então vai pra casa, volta e amanhã é só solução. Problema não mais. Se é problema, tem solução, não é? Não tem uma frasezinha que é assim? Se não é problema, então não tem problema. Se esse problema não tem solução, então não é problema. Não tem? Então imagina mesmo assim, cara. Imagina, nós estamos aqui, mano, em família. É uma guerra que está acontecendo. De novo, esse médico aqui, o cara está desesperado. As estatísticas só mostram um caminho. Morte. Morte. Morte não só de pessoas, mas de negócio. Fome. Economia, tudo morte, 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 morte. Mas o evangelho é contra isso. O evangelho, esse é o arrependimento, mudança de rota. Arrependimento não de armas, julgando os outros, que isso é só picuinha. É um contraponto. Eu vou para um caminho contrário. Só que é o seguinte, quanto mais eu vou para esse caminho contrário, e quanto mais eu entendo desse caminho contrário, mais aquele que está do outro lado da ponte me usa e te usa para pegar mais pessoas e lançar para cá. Assiste o filme Até o Último Homem. Mais pessoas serão trazidas para cá. Deus quer te usar, moça. Você tá recebendo musculatura de fé aí dentro. Porque o que Deus quer é o seguinte: reconciliar. O que Deus quer com o mundo? Se reconciliar. Na verdade, Ele já reconciliou, mas Ele quer colocar a consciência
E o Espírito dele, que é liberado através da palavra, reconcilia. Coloca essa consciência. Então não tem a ver com o que eu estou falando aqui, tem a ver com a palavra que está sendo liberada. Jesus disse isso: aonde a minha palavra é liberada, não importa se é 1 minuto que a pessoa escutou, se é 10 minutos, se é 5 minutos, tudo está no controle do Pai. Ninguém cola na videira senão aquele que o Pai mandou chamar. Jesus disse isso. Ninguém vem a mim senão aquele que no mundo espiritual Deus, o Pai, trouxe. Então se você entrou aqui, é porque o Pai te trouxe. Você não entrou aqui para ver a cara do jumento, não. Você não entrou aqui por curiosidade. Você pode até achar, deixa eu ver lá o loucão do Bruno, né? Tem um amigo meu que no início da pandemia ele falou assim: mano, Bruno, você pediu as contas da Cielo, você mudou, você transição de carro. Mano, eu tava achando que você tava retardado. Mas eu vim até aqui na sua sala para te dizer, eu te entendo hoje. A gente tinha um escritório lá ainda. Eu te entendo hoje. E eu tô nessa mesma vibe. Aonde a palavra de Deus está sendo lançada, o Espírito de Deus ronda você e faz o que precisa ser feito. Faz aquilo que o Pai quer que seja feito. Não sei o que Ele vai fazer com você hoje. Eu não sei o quanto essa palavra mexe com você. Eu não sei o que exatamente você está aprendendo no dia de hoje. Mas o meu pedido no seu nome, Jesus, é que todos que entraram aqui, 1 minuto ou o devocional inteiro que eu estou fechando aqui agora, saiam daqui impactados com essa boa notícia, renovados. A energia nossa tem que estar de pé, irmão. Porque se a minha energia está lá no chão, o que eu vou fazer no meio dessa bedenga que está o mundo? Já era. Todo dia nós temos que estar de pé. Agora, não é na minha força. A videira, lembra? Nós somos galho. Eu só sou um ramo, chamado de filho, mas eu sou apenas um ramo. Então eu dependo 100% da videira. Bruno, o que eu preciso fazer para restaurar o meu casamento? Cola na videira. Bruno, o que eu preciso fazer para ter uma esperança? Cola na videira. O que eu preciso fazer para solucionar todos esses problemas? Cola na videira. A videira é a solução. E quanto mais você permanecer na videira, quanto mais você se comprometer em permanecer na videira, mais você vai ver com seus olhos o problema sendo resolvido. E como que vai ser resolvido? O como não é seu, o como é de Deus. Confia, aprenda a confiar. Aprenda quem Ele é e Ele vai fazer o como dele, você vai ver acontecendo. O problema é que a gente quer o como antes de se posicionar. A gente quer o como que Deus vai resolver antes de eu me posicionar em Deus. Antes de eu colar na videira, antes de eu buscar na videira, antes de eu vir para um caminho contraponto. E esse é o problema. Quer o controle, quer do seu jeito. Aí lascou. Quem reconciliou foi o Cristo, então é Ele que te leva para o caminho é dele, o como é dele. Não foi eu que fiz a reconciliação do mundo com Deus. Faz sentido, gente? Mandaram o check de novo. Pai, vamos orar? Fazer uma oraçãozinha rápida. É simples. É simples. É simples. Não, que simples o que, Bruno? É simples. O evangelho é simples. O problema é que talvez você ainda não quer acreditar. Não quer buscar. O Andrezeira falou assim: Brunão, eu já entendi que é só o comprometimento. E quanto mais eu me comprometo com essa palavra, mais eu me sinto mais leve. As tretas estão acontecendo, mas eu me sinto leve. Eu me senti era pesado antes. Mas eu não tinha comprometimento. Então ele trocou. Pegou comprometimento, ganhou leveza. Mas antes era o quê? Ele não tinha leveza, ele não tinha comprometimento e pegava o quê? Peso. Quando você se compromete a conhecer quem Cristo é, sem sistema fechado, sem tico-tico, sem conversinha fiada de ficar escutando pessoas colocando arma, vai pro céu, vai pro inferno. Irmão, o céu e o inferno existe, mas não é dessa forma que nós vamos resolver a parada não, irmão. Não é dessa forma que Jesus ensina. Como que Jesus ensina? De braços abertos. Na mesma posição que Ele morreu por mim e por vocês. Ele continua de braços abertos. Vem, vem filha. A ponte tá aqui, ó. Já tá capeada.
Como é que é? Recapeada. Recapeada. Já tá recapeada. É mais do que asfalto, é uma parada louca. Tá tudo pronto. Vem, filho, vem, filha. Vem, filho, vem. Só existe um que é santo, só existe um que é separado, só existe um que fez essa ponte. E ele está chamando você para degustar ela, para que você diga: existe a ponte, funciona, tá testado, tá homologado, agora eu sei, agora eu quero continuar, agora eu quero cada vez mais. Ninguém consegue colocar na cabeça de alguém que Deus existe. Ninguém consegue explicar que Jesus está vivo. Ninguém. Não adianta você ficar falando que Jesus vive para pessoa que não conhece Ele. Se eu não conheço, eu não acredito. Agora, se eu conheço, eu acredito. Contraponto. Então, você não acredita? Tudo bem. Qual que é o contraponto? Vá conhecer. Depois que você conhecer, você vai com certeza acreditar, porque o amado, ele fez tudo o que ele fez a ponte por todos nós. Não é direito de alguns, não é privilégio de alguns, é graça. Jesus derrama a graça, a sua graça, Jesus, nesse momento. Faz pessoas receberem algo e falar assim: eu não sei explicar, mas o que eu recebi hoje foi algo diferente. O que eu estou recebendo aqui agora é algo sobrenatural. O que eu estou recebendo aqui agora é algo que eu nunca recebi. Pois é, filha, filho, é graça. Fica com isso. Esteja com isso. Viva com isso. Vem do jeito que você está, Lázaro. Todo amarrado, todo sujo. Agora aqui não é hospital, aqui é lugar de morada. Aqui você vem e fica, filho, filha, nos meus braços. Acabou. Jesus, pode me chamarem de sonhador, de utópico. Bruno, desiste, eu não tenho jeito. Eu escuto isso direto. Desiste, eu não tenho jeito. Bruno, desiste de mim. Irmão, eu não consigo desistir de você. Porque aquele que me ensina, ele não desistiu de mim. E ele me ensina a ser ponte para a sua vida com ele. E ele quer te mostrar: eu não desisto de você. Você pode desistir de você, mas eu não desisto. Esse é o amado dizendo para vocês. E o mais legal, sem sisteminha fechado, é desse jeito aqui, simples, porque tu és simples, Jesus, mas é um simples poderoso, poderoso para curar, para fazer milagres ainda em 2021. Restaura, Jesus. Jesus, me proteja. Jesus, não deixe que ninguém coloque expectativa no devocional em si, ninguém colocando expectativa no Bruno, na Bruna, no Instagram, e nem você mesmo. Esquece o seu eu, foca nele, foca nele. Se você quer viver a essência do Evangelho, que é a boa notícia de Deus para nós, esquece o seu eu. Esquece o seu eu. Fala: Jesus, nesse momento, eu não sei como, porque eu já entendi que o como não é meu. Então é o seguinte, é desse jeito que você tem que falar. Eu quero me esvaziar para você, tudo em mim ganhar. Ganha a minha vida, Jesus. Deixa eu ver você ganhando a minha vida. Deixa eu ver você restaurando a minha vida. Você tem que pedir isso, filha. E se você não consegue pedir isso, é porque você não quer. Ué, você não quer. Só que assim, eu sou jumento. Hoje manso, graças a Deus. Se você entrou até aqui, eu tô colado com você. Quanto mais dificuldade eu vejo, melhor eu fico aqui do lado de cá. Mais eu peço para Deus para salvar ali. Mais eu peço para Deus ver contraponto. O esporte também me ensinou isso. Quanto mais treino difícil, melhor vai ser a prova. Quanto mais treino, vento contra, frio, desgramado, vento que... Treino. Hoje eu não treino mais, tá? Mas eu treinava bastante. Quanto mais treino difícil nós tínhamos, quanto mais a gente conseguia completar esses treinos, melhor eram as provas. Quanto mais você tem dificuldade, mais você vai ter o agir de Deus. Não haja no ponto de tem dificuldade, desisto. Tem dificuldade, paro. Tem dificuldade, reclamo. Tem dificuldade, vou procurar um vício para me ajudar. Tenho dificuldade, vou buscar alguma fuga aqui no mundo. Não. Tem dificuldade, oportunidade divina. Oportunidade de graça. Oportunidade de colar na videira e a videira se apresentar para você.
O dia que você souber o quanto a videira te conhece e o quanto a videira te ama e o quanto ela quer viver com você e você com ela, já era, irmão. Você vai querer viver com ela. Não tem como. É impossível. Ele é o Deus do impossível. Impossível. Bruno, mas você é sonhador demais. Não, não sou. Não tem nada a ver comigo. Tá escrito. Não tem um que conhecer a história, que pegar a essência da palavra de Deus, que é a história do Cristo, é alcançado pelo amor. Constrange. Constrange não pra ficar chorando com culpa. Não, constrange aqui eu quero viver. Eu quero viver aqui nu, sem vergonha nenhuma, sem entrar em nenhum sistema fechado. Eu quero ser ponte e luz. Fala aí, eu quero ser ponte e luz. Espírito Santo, só você agora, Jesus. Só você, Jesus. Só você, Jesus. Só você. Só você. Olha um contraponto aqui. Olha um contrapontinho aqui. Que é isso? Tá tocando? Reggae? É reggae? Não pode. Da beira da lagoa. Não pode, é reggae. Barquinhos e gaivotas pelo mar. Jesus, me proteja, Jesus. Claro que eu protejo, eu sou seu pai. Qual pai que não protege o filho? E nada. 1 minuto só, segura aí. Não pode. Esperei. Comecei a pensar do que o rei queria falar. Não pode. Era a voz do meu rei. Comecei a escutar. Meu filho, não deixa a nuvem te enganar no meio da pandemia. Não deixa a nuvem te enganar. Até chover, eu não ver o sol, mas eu sei que ele está. Oh, 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 oh. Pode chover. E nós não estamos vendo o sol, mas além das nuvens, sei que ele está. E qual é a melhor parte? Você vai ouvir agora. Nem tudo se vê, mas eu sei, Cristo vive e temos que crer. Temos que crer, temos que crer. Ô Bruno, acho que é essa música que a gente estava tocando lá, que o pau tava torando. Acho que é essa. Nós temos que crer. Cristo vive, irmão. O problema é que quando você escuta essa música, você imagina o quê? Reggae. Não pode. Entendeu nada. Você sofre, hein, irmão? Você sofre, hein, irmão? Sofre, mas não. Ó. Jesus te chamou até aqui. Jesus e o sol e o reggae. Reggae é só um estilo de música. O problema é que é reggae, é maconha, é morte. Então, Jesus não me lança pra lá. O dia que pegar todos os maconheiros, que talvez seja muitos aí que falam que não fumam e que fumam. O dia que conhecer Jesus, não tem como. Vai desfrutar. Jesus é muito maior do que maconha, cocaína, álcool, maior do que droga, qualquer vício, qualquer problema político, qualquer problema econômico, qualquer problema de fechar a empresa. Jesus é muito maior que isso. E a escolha de hoje sua é: você quer ficar no problema ou quer colar com aquele que fala: ei, Jesus, o sol e o reggae? Pegou ou não? Essa música é Jesus, o sol e o reggae. É do Salomão, tá? Agora é o seguinte, eu não posso deixar de dizer aqui, já fechei o devocional, tá? Não posso deixar de dizer uma coisa. Cuidado com as letras de qualquer música que vocês escutam, essa é a verdade. Cuidado. Por exemplo, eu não posso deixar de dizer essa, da sofrência. Palavras têm poder.
Se você pega essa letra aqui, que é um som de reggae, e você ler a letra, só há vida lá. Você consegue enxergar ou tá cego? Agora, se você pega uma música que só fala de sofrência, de ser corno, de ser corna, de não sei o que, de dor, de tristeza e tal, então você pega e fica, que nem eu ficava, bebendo, bêbado, já ficava bêbado antes de ficar bêbado, antes de beber, já ficava bêbado, e depois fica chorando. E depois, vai vir a ressaca, e depois, tristeza, arrependimento, pior, culpa. Tá bom? Deus abençoe você e sua casa. Baixa essa música aqui, ó, Jesus, o Sol e o Reggae. Tá bom? E curte, bota um foninhozinho e curte. Deixa o Espírito Santo regaçar seu coração de amor. E você vai ser cada vez mais ponte nessa geração. Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Tchau, 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 tchau.